Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo, aqueles que estão aqui presencialmente. Estamos, nesse trimestre, fazendo um formato um pouco diferente, inclusive um pouco mais interativo. Então, pedimos desculpas aí a quaisquer complexidades logísticas que a gente possa enfrentar aqui, mas era por um bom motivo, para realmente estar aqui cara a cara, né, com grande parte, né, dos participantes do mercado, né, e a gente agradece também àqueles que estão participando por conferência, né, que não puderam vir, né. Então, nós faremos, como de costume, uma apresentação inicial, que a gente espera que seja breve, né, apontando os destaques do período. O nosso presidente e presidente do Conselho se juntará a nós, né, e fará também os seus comentários sobre o período, né, e sobre a estratégia da companhia. E, em seguida, abriremos para as perguntas dos senhores. E realmente esperamos que seja uma sessão com quantas perguntas forem necessárias, né, e até agradece a paciência daqueles que estão por telefone, se for uma sessão mais longa, né, mas é justamente para isso mesmo que a gente está aqui. Bom, então, podemos começar a apresentação? Ok, então começaremos a apresentação para aqueles que estão acompanhando, né, pelo webcast. Nós começamos pelos destaques do período, na página 2, né, onde apresentamos, né, as frentes onde temos focado nossos esforços, que é a melhoria dos resultados operacionais, o alongamento da dívida e a redução desse endividamento. E com relação a resultados operacionais, esse foi um trimestre de transição. Nós vemos uma EBITDA de 1,6 bi, apesar de termos passado pelo momento mais agudo de um projeto importante para a companhia, que foi a reforma do Alto Forno 3, que acabou impactando, como veremos, todos os negócios da companhia, né? Não só a siderurgia, como seria de esperar, mas também a mineração pelos volumes não vendidos, né? E também cimentos pelos custos mais altos. Então, apesar disso, né, de termos tido uma realização de preços na mineração impactadas por fatores que hoje vemos pontuais, como a alta do frete, como os deméritos por sílica e alumina, apesar disso, tivemos um EBITDA bastante forte de 1,6 bi. Né? Também fomos afetados aí na última linha por questões como variação cambial, né? Nossa dívida teve um incremento, também por questões pontuais, ou seja, hoje com câmbio a 4, né, metade da questão que passou pelo nosso resultado, que inchou a nossa dívida, já estaria sendo retornada, né? Então, foi um trimestre de transição, a gente reconhece, né, mas ainda assim, né, tivemos um avanço frente ao que a companhia entregava no passado. Um outro destaque do ponto de vista do alongamento da dívida foi esse novo bond que fizemos, aí demonstrando que a companhia tem tido o apoio do mercado de capitais, estamos conseguindo melhorar, né, a qualidade da nossa dívida, né? E, como veremos na apresentação, temos várias outras iniciativas aí em andamento também. E o terceiro ponto, continuamos fazendo uma série de iniciativas para reduzir o tamanho da dívida. Isso sim, um dos focos principais. Neste trimestre, né, o que foi entregue foi mais um pré-pagamento de minério, mas não deixamos de trabalhar também nas iniciativas que os senhores conhecem, né, venda de ativos, outras iniciativas financeiras, né, mais estruturadas, que poderão reduzir, de fato, o tamanho da dívida, e a gente também vai falar sobre isso certamente. Então, esses foram os destaques do trimestre. Passando para os principais indicadores operacionais e financeiros, na página 4, entro com um pouquinho mais de detalhe no EBITDA, é o nosso indicador operacional ou financeiro mais importante, ou visível, né? Onde a gente olha em perspectiva, né, a nossa sequência de resultados, né? Esse trimestre, em comparação, né, com o segundo TRI, ele realmente pode ser considerado um certo desapontamento. Mas é porque o segundo TRI também foi, de fato, o melhor trimestre da história, né, gerando uma base de comparação fortíssima, né, onde todas as estrelas se alinharam na mineração para, inclusive, compensar uma fraqueza da siderurgia. Então, naquele trimestre, nós tivemos
um frete excepcionalmente baixo, uma realização de preços perfeita, né, um volume muito alto, então tudo, né, contribuiu. Então isso se constituiu um outlier. Nesse terceiro TRI, como vemos, tivemos alguns fatores também que foram o contrário, né, que prejudicaram um pouquinho, que já deixam de existir. Mas ainda assim entregamos esse 1,6 bi, uma margem de 25%, né, uma margem bem em linha com o que vimos entregando no passado, e que nos permite vislumbrar para o ano, né, um EBITDA de 7 bilhões e meio, que é o nosso novo guidance, o que configura uma expectativa de um quarto trimestre ainda melhor, né? Se a gente faz as contas aí, a gente espera que a gente tenha parte desses efeitos, né, que prejudicaram, né, a siderurgia e a mineração no terceiro TRI sendo revertidos, e o quarto TRI a gente espera que seja ainda melhor. Quando a gente faz a ponte com o segundo TRI, a gente vê realmente o que aconteceu negócio a negócio, né? No caso da siderurgia, no mercado interno foi quase que um repeteco, ou seja, em termos de preços, volumes e custos foi muito parecido, apesar de a gente ter chegado aí no pico da reforma do alto forno. O que realmente fez a diferença foi volumes no mercado externo, como veremos, e aí por isso o EBITDA caiu 120 milhões. No caso da mineração, né, falamos e vamos cansar de falar aqui sobre realização de preços, né, e também um pouco de volumes. Quando a gente pega as unidades de negócio em separado, nós deixamos de vender aí quase 700 mil toneladas de minério para a própria UPV. Então, isoladamente, isso também teve impacto na mineração. Isso, claramente, vai se reverter agora no quarto TRI. E, considerando os outros negócios, acho que a gente tem coisas boas e coisas ruins, né? No caso do cimento, a gente teve uma nova queda no EBITDA, mas o que é relevante mencionar é que nós tivemos uma grande reação em volumes. Então, o mercado de construção civil ele deu boas notícias, como a gente vai falar aqui a respeito. Os volumes cresceram um duplo dígito aí. A gente só não teve um resultado muito mais forte porque o custo no negócio do cimento foi afetado pela falta de escória, né, em função da reforma do alto forno. Então, tivemos que usar uma escória de um processamento mais caro, né? Então, foi por isso que cimentos também teve aí seu resultado afetado. Então, com isso, chegamos a esse 1,6 bilhão, né, que a gente espera que seja um prelúdio para um número melhor aí no quarto trimestre. Na página 5, vemos aí os elementos do fluxo de caixa, né, começando pelo CAPEX, e o CAPEX está vindo bastante em linha com o que tínhamos planejado, com um pico nesse trimestre de 600 milhões, em função justamente do esforço relativo à parada do alto forno, né? Ele envolve, inclusive, outras áreas, né, da nossa aciaria, como, por exemplo, a sinterização, e isso concentrou, então, desembolsos e serviços, né, chegando a esses 600 milhões, que são compatíveis com o nosso guidance, está por volta de 2 bilhões de reais no nosso ano calendário 2019. Né? Esse é um CAPEX extremamente bem-vindo, no sentido de que ele já vai resultar em um custo de placa R$300 por tonelada mais baixo, agora já no quarto trimestre, né, pelo menos pós-reforma do alto forno, com maiores volumes de produção, inclusive, ou seja, nós hoje, pré-reforma do alto forno, tínhamos um gargalo, onde estávamos limitados a uma produção de cerca de 330 a 340 mil toneladas de aço. Com essa reforma, chegaremos até 400 mil toneladas de placa. Então, esse CAPEX, apesar de ter sido um pico, ele já tem o seu payback aí em questão de meses, né? O CAPEX esse ano, como a gente já vem falando, também é um pouco mais alto em função dos projetos de filtragem e empilhamento a seco de rejeitos, que também estão indo muito bem, obrigado, né? A gente já tem como resultado disso o recorde de produção na mineração, como vamos ver. Então, por isso que a gente está aqui chegando nesses 2 bilhões de reais. No ano que vem, a gente espera ter um número um pouco menor em termos de CAPEX. Seguindo adiante com relação ao capital de giro, foi um trimestre de normalização, né? Então, nós tivemos um ciclo financeiro voltando à casa dos 50 dias. A gente teve primeiro e segundo trimestres afetados por contas a receber mais altas e estoques mais altos. Em primeiro lugar, o contas a receber afetado por uma concentração de vendas em fim de trimestre, que é o que a gente já vinha dizendo, e isso foi normalizado nesse terceiro TRI, uma vez que o preço do Platts foi mais ou menos linear, mais estável, né? Então, nós não concentramos venda, né? Então, o contas a receber caiu,
E os estoques, como já planejado, foram sendo reduzidos uma vez que laminamos as placas compradas de terceiros. Então, isso, junto com uma gestão de fornecedores, levou a que a gente tivesse uma redução dessas 3 linhas, né, do fornecedores, clientes e estoques, de 1,2 bilhão. Então, isso foi bastante importante para que pudéssemos mostrar um fluxo de caixa positivo, que chegou a ser positivo, então, em 389 milhões de reais. Né. Ele, pontualmente, não foi ainda mais forte, porque tivemos um desembolso importante de caixa de imposto de renda, que foi justamente um efeito lag, ou retardado, frente ao excelente resultado do segundo TRI. Né, com apurações trimestrais, se desembolsa o imposto de renda no trimestre seguinte. Então, esses efeitos se compensam, e a gente teve um caixa de 389 milhões, olhando adiante, né, com mais desestocagem, né, e com, né, a rentabilidade normalizada, o caixa a ser gerado esperado no quarto TRI certamente é bem superior. Seguindo adiante, na página 6, esse caixa ele foi importante, mas não suficiente para que evitássemos, né, um acréscimo pontual do endividamento. Né. Então, o endividamento ele partiu de 26,6 para 27,5 bilhões, mas nós temos aí um grande vilão, que foi, de fato, a desvalorização cambial. Né. Isso sozinho representou 1,3 bilhão de acréscimo na dívida. Hoje, a nossa dívida está em torno de 60% em dólares, né, o que é um equilíbrio perfeito com a nossa proporção de vendas em dólares, mas tem o seu lado de que, pontualmente, com a desvalorização, o seu balanço ele incha. Né. Então, esse foi o principal efeito. O outro efeito foi o pagamento de dividendos. Né. Nós temos aí agora uma política de pagar dividendos de maneira semestral, né, sempre em linha com o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do período. Né? Então, isso foi feito nesse trimestre, e junto também com dividendos dos acionistas minoritários da CSN Mineração, isso somou 670 milhões de reais. Então, esses 2 efeitos é o que impediram que a dívida líquida caísse. Né? E a dívida líquida EBITDA ficou em 3,8. Né? Então, aqui merece comentário de que nós estamos bastante confiantes que vamos alcançar as nossas metas de 3 vezes dívida líquida EBITDA no fim do ano, ou muito próximo disso, né? E que, no médio prazo, vamos buscar também a dívida líquida de 20 bilhões de reais. Né? Então, nada disso deixou de ser um objetivo prioritário da companhia, né? E com o fluxo de caixa, né, com venda de ativos, né, vamos conseguir chegar dentro daquilo que temos guiado o mercado. Na página 7, aí mostramos a outra dimensão, né, do que é o nosso esforço frente ao balanço, que é a qualidade da dívida, né, que é principalmente a questão do prazo médio, que tem sido endereçada via tanto o mercado de capitais. Então, nesse trimestre, tivemos aí mais, né, uma emissão de um Retap 2023, que basicamente serviu ao alongamento, né, do nosso bond 2019, né, que foi efetivamente pago aí no 20 de setembro. Então, aposentamos esse bond, alongando nessa dívida para mais de 4 anos. E também temos tido o apoio, né, de bancos importantes estrangeiros, né, como o Bank of China, bancos locais como o Bradesco, que estão alongando a nossa dívida por um prazo superior a 4 anos. Então, esse foi um trimestre também interessante nesse sentido, e vamos continuar com foco principalmente em mercados de capitais. Né? Hoje, comparando o nosso balanço com o de outras empresas do setor, ainda estamos muito concentrados em bancos, então queremos aí diversificar, principalmente usando de mercado de capitais local, aproveitando, né, o baixo nível de juros em reais. Então, as nossas próximas incursões vão ser aí também pelo mercado de debêntures, alongando ainda mais a dívida, aproveitando eventuais melhoras de ratings também. Seguindo nos destaques do negócio, passando para a página 9, na página de siderurgia, vemos que novamente foi um trimestre completamente atípico, né, onde a siderurgia representou um valor muito baixo do nosso EBITDA total. Né? Lembrando que nós somos a companhia siderúrgica nacional e não a companhia mineradora nacional. A siderurgia sempre foi 60%, 70% do resultado. Então, esse trimestre é um trimestre anormal. Né? É um trimestre que também repetiu o que foi o do segundo TRI, de EBITDA muito baixo. Volumes foram parecidos no mercado interno, custos parecidos por conta justamente, né, desse momento que eu mencionei de placas com custo pelo menos R$300 por tonelada mais altos, né, e preços constantes. Olhando para frente, a gente acha que a gente vai ter melhorias
nessas frentes como um todo. Volumes devem se recuperar, né? Vimos aí alguns setores já dando boas notícias, principalmente construção civil, mas também embalagem, né? Compensando um pouco a fraqueza de bens de capitais e outros setores. O preço, então, com esse reaquecimento, né, poderia levar a que deixássemos de ter um desconto sobre o importado. Então, esses dois elementos devem ajudar, mas principalmente o custo. Né? O custo pós-reforma do alto forno, como eu disse, deve cair esses R$300 por tonelada de placa, o que, numa produção normalizada, significam pelo menos R$100 milhões por mês, em termos de custo, se fôssemos normalizar. Né? Então, é um ajuste muito importante. O que, de fato, teve diferente nesse trimestre foi um setor externo mais fraco, né? A gente teve 17% de quedas, aí muito em função de sazonalidade, né? O forno elétrico na Alemanha ele para em agosto, então os trimestres não são totalmente comparáveis, mas também nos Estados Unidos e Portugal tivemos sim preços mais baixos, né, para o galvanizado e para BQ, então seguramos um pouquinho as vendas, né? Então, esse foi o que motivou o resultado no setor externo um pouco mais baixo. Então foi um trimestre de transição, né? Esperamos um quarto trimestre já bem diferente. Finalmente, na página 10, né, na mineração, vemos o que foi um resultado mais baixo do que o segundo TRI, mas o segundo melhor da história. Então, aqui a gente também não pode deixar de reconhecer que ainda é um excelente momento para a mineração. A gente tem, né, alguns números para comemorar. Por exemplo, o volume de produção, né, foi o recorde histórico, já demonstrando, né, o acerto da estratégia de investir em filtragem, empilhamento a seco, já reduzindo e diluindo custos, né? Só que ainda não resultou nesse trimestre em aumento de vendas, porque nós, como eu disse, não vendemos para a UPV, né, ou vendemos uma parte muito menor, porque o alto forno parado, né, não requereu tanto o minério, né? Então, isso também ajudou a reduzir um pouco a receita, e, por isso, o resultado foi também diferente do segundo TRI, né? Mas a principal razão, que vemos aqui na última página da apresentação, está na página 11, foi a realização de preços, né? Então, a receita teve, né, essa queda também por volumes, mas principalmente por preço, e o que requer a explicação é que o Platts, né, como índice médio, ele ficou estável ou cresceu 2%, mas a nossa realização caiu 13%. Né? Então, de onde é que vem essa queda? Ela está explicada, em primeiro lugar, né, por um efeito chamado cesta de períodos cotacionais, que é basicamente vendas que fazemos, né, mediante uma provisão, né, para o preço spot do Platts, e quando se fixa a venda, normalmente quando esse minério chega na China, esse preço já pode ter mexido para cima ou para baixo. E nesse caso, né, como a gente viu no terceiro TRI, julho foi extremamente alto e agosto, né, teve uma queda muito rápida. Então, isso fez com que nós tivéssemos essa provisão, né, ajustada para baixo de cesta de períodos cotacionais, que impactou $8 frente à referência. As outras questões a gente já conhece, né? A questão de qualidade também foi bastante pontual, né? As questões de demérito foram mais importantes do que prêmios por teor de ferro ou por granulado, né? E essas questões de qualidade elas têm a ver também com oferta de concentrado de minério na China, que a gente já está vendo, né, uma redução, né, nos próximos meses, e o próprio valor em uso desse minério de baixo contaminante. Então, esse tema da qualidade nos impactou, mas a gente acredita que é passageiro. O que é passageiro também é a questão, pelo menos em parte, do frete. Ele chegou a $29, né? A gente chegou a contratar fretes em $30, agora está de volta em 18, 19. Então, realmente nos impactou como realização e agora será mitigado no quarto TRI. Então, esses são os efeitos que impactaram, de fato, a realização de preços e explicam a redução de receita na mineração. Com isso, chegamos ao final da apresentação. E eu gostaria, então, de passar a palavra, né, ao nosso presidente e chairman, Benjamin Steinbrück, antes de começarmos com perguntas. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença dos analistas do CEL Dubai. Eu gostaria de começar dizendo que eu não quero parecer um ET ou surpreender, mas eu acho que o nosso resultado do terceiro trimestre foi bastante bom e todas as questões negativas são autoexplicáveis, ou seja, não são coisas conceituais abstratas, são coisas práticas, numéricas, que vocês e os investidores todos podem ter a sua própria conclusão.
e que seria um trimestre muito melhor e em continuidade com aquilo que a gente vinha fazendo nos trimestres anteriores, se não houvesse essas coisas pontuais autoexplicáveis. Então, eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista de comprometimento com a redução de dívida, continua a mesma. A gente teve um esforço em termos de parada do forno 3 na compra de placas e bobinas, gastamos aí 1,2 bilhão, prazo curto, pagamos no mercado interno basicamente 30 dias, o nosso ciclo é de 180, então certamente em outubro, novembro, dezembro nós vamos ter uma recomposição desse caixa. Nós tivemos também o pagamento de dividendos, que vocês também sabem, tivemos a desvalorização do real, que foi muito forte e nos pega pontualmente, já que nós temos o hedge account, é diluído no tempo, mas pontualmente nos pega. E tivemos essa questão na mineração, de que, como vendemos 2/3 para frente, 1/3 para trás, ou seja, as vendas do consórcio e as vendas de minério para o Japão e para a Coreia são feitas em base do trimestre anterior, e 2/3 são as vendas de spot para a China, basicamente são feitas com preço aberto para o mês seguinte. Nós nos beneficiamos da alta durante esse tempo todo desses 2/3. Quando teve a redução de preço, a equalização, nós fomos prejudicados, esse impacto foi no trimestre anterior, e, a partir de agora, a gente tem a vantagem de 1/3 que é vendido para trás e tem não mais a penalidade, porque o preço já está praticamente atualizado com relação aos 2/3 do que se vende spot com preço do mês futuro para embarque da China. Junto a isso, conforme o Marcelo falou, nós tivemos $19 o preço de frete hoje, pagamos até $29. Nós estamos comprando frete mês a mês, o frete médio nosso foi muito competitivo durante esse ano, quer dizer, acertamos no frete, acertamos na venda futura, esse ajuste tinha que acontecer, aconteceu. Agora a gente está fechando o frete para o final do ano, vamos tentar fechar aí na casa de 18, 19, e o preço também a gente vai estar com, acreditamos, em volta dos 90, 90 e poucos, e com isso a gente fecha na mineração o ano, que vai ser excepcional. Nós vamos vender 40 milhões de toneladas, 33 milhões de toneladas nós vamos produzir, e produzir com custo competitivo e com uma qualidade adequada. Então, o negócio de mineração nosso está estruturado para tempos bons e tempos ruins. Nós estamos cobertos dentro da questão de barragens, nós estamos, do ponto de vista ambiental, atualizados, nós temos consciência de todas as barragens nossas, a vivência e a convívio com elas há 30, 40 anos, não tem nada de novidade para nós, então é uma coisa que nós acreditamos dominada. E a estrutura de custo, a gente está cada vez mais competitivo, acho que o minério a gente conseguiu equalizar a qualidade, então a mineração, no meu ponto de vista, está resolvida. Com mercado bom a gente vai ganhar muito, com mercado ruim a gente também vai ganhar muito. Siderurgia, nós temos o problema pontual do forno 3, que, como vocês sabem, o forno é o coração da siderurgia, nós não produzindo placa, a gente é penalizado pelo custo de comprar terceiros. A placa nós compramos a mais de 500, hoje compramos placa a 360, então também é uma coisa que a gente vai entrar com preço médio bastante bom para o quarto trimestre, em termos de placa, e com a volta do forno nós acreditamos que a questão de custo está solucionada, o mercado nos parece adequado, a gente está otimista com o mercado, não é que está fácil, está difícil, mas a gente vê melhoras de mercado. Vou apertar o Martinez aqui para terminar o ano sem estoques, esse é o nosso objetivo. A gente sente uma melhora já da construção civil, a gente sente que com a questão do fundo de garantia, a questão de 13º, a questão da baixa de juros, o final de ano vai ser bom em termos de varejo, em termos de consumo, e que isso traz uma boa reposição no primeiro trimestre em termos de estoque, e a gente acha que a economia tende a retomar
mesmo com todas essas dificuldades que estão aí, que a gente vivenciou esse ano, nós vemos a economia brasileira com otimismo para o ano que vem. A questão de juros é um impacto muito positivo para nós, a queda dos juros. Nós estamos prontos para ir para mercado interno, para mercado externo. No mercado interno, estamos esperando uma reavaliação das agências de rating, que estão muito atrasadas com relação ao nosso resultado. Nós caímos de 7 níveis em 6 meses, e para subir, nos últimos 2 anos, nós subimos 3. Então, como sempre, a agência de rating, na hora de baixar, baixa forte, na hora de subir, sobe devagar. Nós achamos que tem um atraso e estamos esperando isso para colocar as debêntures no mercado interno, que tem um custo melhor do que, eventualmente, bonds lá fora. Temos também as debêntures incentivadas, o CRIC, nós temos Porto, temos Ferrovia, temos Energia, e que vamos usar do artifício das debêntures incentivadas para conseguir também uma taxa mais adequada. Acho que a questão de cimento com a construção civil tende a melhorar, e nós apostamos que está tudo feito, ou seja, a minha tranquilidade, quando eu digo que o resultado do terceiro trimestre foi bom, é porque a gente não precisa mudar nada. Ou seja, está tudo feito, está tudo certo. Tivemos coisas pontuais que, na verdade, são autoexplicáveis, conforme eu disse, mas o rumo é o mesmo. As decisões são as mesmas, já estão tomadas, e, dentro daquilo que a gente se comprometeu, em termos de redução de dívida, grande parte vai ser atingida agora no quarto tri. Com venda de ativo ou sem venda de ativo, a gente vai estar perto daquilo que a gente prometeu. É uma prioridade, uma preocupação nossa. Se eu tiver que vender parte da mineração para chegar numa situação mais confortável possível, eu vou vender uma parte da mineração, 8%, estou prontamente disponível para vender. E isso é um desejo meu, não é mercado, não é investidor, não é acionista, não é analista, isso daqui é coisa minha. Dentro daquilo tudo que a gente construiu, dentro daquilo tudo que a gente tem, não é por 8% da mineração que eu não vou poder ter a tranquilidade dos anjos e começar a viver a minha eternidade. Então, é um esforço muito pequeno em comparação com todo o ganho que eu tenho do ponto de vista pessoal, e eu vou fazê-lo de um jeito ou de outro. Mas eu espero viver muito mais ainda, então, dentro daquilo que eu acredito que tem o seu momento certo, eu estou preparado, agora tem que chegar o momento certo. Mas é isso, eu acho que a CSN, do ponto de vista de negócio, foi muito bem. Acho que não temos nada para mudar, acho que estamos no caminho certo, vamos entregar o que prometemos, eu insisto nisso. O quarto trimestre, na minha conta, tem que ser muito melhor e recuperar grande parte do terceiro. E, basicamente, é isso aí. Estamos otimistas, achamos que esse quarto trimestre já vai espelhar tudo isso que nós não conseguimos entregar no terceiro, e estamos preparados para o ano que vem para continuar dentro daquilo que a gente se comprometeu a fazer, que é uma empresa mais desalavancada, em que tenha o benefício do potencial de crescimento na medida que a gente queira. Ou seja, podemos crescer na siderurgia, na mineração, na parte de cimentos, na parte de infraestrutura, energia. Estamos prontos para isso, só não fizemos ainda porque temos o compromisso da desalavancagem, e assim que nós chegarmos no nível adequado, nós já estamos preparados outra vez para retomar o crescimento. O alongamento da dívida foi feito, tanto com relação à companhia quanto com relação à holding. Esse dividendo foi importante por causa disso, porque não adiantava a gente ter a companhia com a dívida toda alongada e estar pressionado na holding. Então, eu acho que foi um sacrifício que nós fizemos, já que normalmente se estuda, analisa e se tem um resultado da soma dos dois. Nós conseguimos alongar ambos, estamos confortáveis agora, e a partir daí é só mais facilidades.
Então, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que agora a gente abre para pergunta. Estamos todos aqui, os diretores, disponíveis para pergunta. Eu também. Mas eu ressalvo que o terceiro trimestre é autoexplicável. Essa eventual penalidade que nós tenhamos em termos de preço é por um curtíssimo espaço de tempo, porque o quarto trimestre a gente recupera o terceiro e apresenta a coisa muito melhor. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas conectados por telefone. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa próxima pergunta será em inglês e vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Pode prosseguir. Hello, good morning, everyone. Thank you very much. The first question is on iron ore sales. Could you help me understand why we saw a drop in volumes? I understand the comments that Marcelo made regarding the fact that you sold less to Volta Redonda, but the maintenance or the stoppage of the blast furnace had been scheduled for some time, and presumably the company would have planned this ahead of time and still be able to sell those volumes to third parties. So could you please help us understand if there was any issues with availability of ships or something at the port, or just the market wasn't there for the company to keep the 10.1 or 10 point something million tons of shipments in the quarter. And second, if I may ask, just on the progression of the lower steel cost, I think Marcelo mentioned the expectation of a 300 reais per ton decline in slab cost. Is this something that you expect to see already in the third quarter, or is going to, in the fourth quarter, or is going to be a smooth delivery of these lower cost? And then finally, if I may, what are the trends that you expect on working capital? We saw a big decline in receivables in the third quarter. Inventories remain high. So I suppose that inventories will decline in the fourth quarter, just as the normalization of the steel business takes place. But what about receivables? A huge benefit in the third quarter. How do you see that going forward? Thank you very much. Carlos, bom dia. Obrigado pela pergunta, é o Enéas. Deixa eu dar um balanço do que está acontecendo em termos de produção e volume de vendas. É um trimestre em que nós produzimos forte, um trimestre em que a usina demandou cerca de menos de 500 a 600 mil toneladas, um trimestre em que nós diminuímos o volume de compra, e como resultado foi um aumento de estoque da ordem de 600 mil toneladas, que é o desafio que passou agora para o quarto trimestre. Basicamente, o resultado desse nível de operações, por quê? Por problemas pontuais de logística, porque essa dinâmica do volume e a volatilidade do mercado nos levou a uma condição de não conseguir escoar esse produto, e o que vai ser feito agora em função de um desafio maior para o quarto trimestre. Só confirmando, o microfone não está ligado. Confirmando a nossa expectativa de 40 milhões de toneladas de venda, né? Acho que é importante ressaltar aqui, então, o quarto TRI compensará esse menor volume de vendas do terceiro TRI. Com relação ao custo da placa... E também... deixar claro que minério de ferro não tem problema nenhum de venda. A demanda está aí, tem sempre mercado, é uma commodity, a gente tem sempre mercado, é uma questão de preço e disponibilidade. A gente está entrando no quarto trimestre super estocado, e assim como eu falei que o Luiz Martinez vai estar apertado para entregar estoque zero, e vocês podem cobrar ele também, porque eu vou cobrar duro, o Enéas também tem que entregar estoque zero. E não tem o porquê de não entregar. Pedido tem, porto tem, produto está estocado. Então, a gente vai ter um excelente quarto trimestre em termos
de faturamento, e é com esses estoques que a gente conta para ter o quarto trimestre melhor e compensar em parte o terceiro. Custo da placa? Tem uma pergunta sobre o custo de placa, por favor, Pedro. Carlos, obrigado. É que é o Pedro Gutenberg. Nosso custo de placa, a gente estima que vai ser aproximadamente R$300 mais baixo que nesse trimestre passado, que daria aí na ordem, mais ou menos, com esse preço de minério de ferro que a gente está falando, R$1.850 por tonelada, aproximadamente. Certo? Isso é uma estimativa preliminar, logicamente, a confirmar de acordo com os dados aí, dos nossos insumos. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Que é outra coisa também, que o Pedro Gutenberg sabe que nós estamos comprando placa por $340, e nós não somos trade, nós somos indústria. Então, na medida que tem essa referência de mercado, o doutor Pedro Gutenberg também vai ter que fazer o esforço para chegar nesse preço em termos de custo, porque nós não temos o porquê de não fazê-lo. Então, ele fala em 300, nós vamos apertá-lo para mais do que os 300, porque nada mais forte do que o mercado para servir de orientação para nós. Então, dentro dessa orientação e de preços efetivos de compra que nós estamos fazendo agora, nós temos que chegar de uma forma ou de outra nessa realidade. Não é justificável uma indústria como a nossa comprar mais barato do que produzimos. Então, nós vamos procurar por esse patamar. Descontado a questão de eventual crédito fiscal, que algumas usinas brasileiras se beneficiam nessa venda. Está funcionando aqui, tá. Uma outra coisa importante, já para também facilitar um pouco aí para vocês fazerem os modelos, vamos imaginar, então, o custo de placa de 1.850, um custo de conversão de BQ de placa para BQ de $60. Então, nós estamos imaginando chegar com BQ a $520. Hoje, o preço de BQ médio, sem PIS/COFINS, da CSN, é 2.450, o que dá $615. Então, 615 menos 520, nós vamos ter praticamente, aí não é o EBITDA, mas é uma margem parecida, tirando despesas de venda, em torno de $95 por tonelada no BQ, que não é nada mal. Isso volta para um nível bem razoável, imaginando que a gente não vai ter nenhuma correção de preço. Vamos para outra parte, que é melhor ainda. Aí eu vou para outra, essa aqui, a outra metade do que eu vendo é produto revestido, que são 53% do nosso portfólio. E aí eu tenho preços médios de 3.550, considerando pré-pintado, galvalume, folha e zincado, com 3.221, sem PIS/COFINS. Isso daria um preço de $805 líquido de zincado. Menos 660, que é o custo para fazer o zincado, eu tenho mais $150. 150 com 95 do BQ, divide por 2, porque eu tenho 50 de cada um, vai dar mais ou menos $136 por tonelada. Vezes 300 mil por mês, $40 milhões, vezes 4, 160. Vezes 3, 480, que seria o resultado projetado para o trimestre. Então, essa conta que a gente... Essas são expectativas, não projeções. Não, a gente esclarece aqui. Eu estou falando, não é projeção, eu estou... Tudo bem, é ótimo, porque todo mundo te cobra. Isso aqui é a realidade, o preço eu garanto. Agora, aqui, nós temos com custo de 1.850, não tem o que fazer. É 1.850 de placa, o preço de BQ já chegou no fundo do poço. Quer dizer, a gente vai garantir aqui, isso aqui é fatos e dados, são fatos e dados. Nós vamos fazer 95 no BQ, e nos outros produtos, que eu tenho 53%, a nossa margem é $200 maior. Quer dizer, como eu estou equilibrado, dando o custo correto e trabalhando num nível de produção que hoje eu tenho que trabalhar pelo menos 10% a 15% maior, nós vamos entregar no mínimo 160 milhões, como não é uma previsão, mas é um exercício que a gente está fazendo aqui juntos, né? Esse seria o que a gente está comentando para o próximo ano, e já no começo agora do quarto tri a gente já começa a capturar um pouco disso aqui. O Martinez vai ser o fênix da CSN agora, vai ressurgir das cinzas. Acho que só para complementar o que o Martinez falou, é bom lembrar que com a reforma do forno nós vamos ter aumento de produção, né, significativo no ano que vem, possivelmente da ordem de 20% a 30%, né, porque
Exatamente por isso que nós fizemos a reforma do forno, então isso também, logicamente, vai fazer parte, né, da recomposição do EBITDA da siderurgia. A pergunta final do Carlos era sobre capital de giro e, objetivamente, com relação a contas a receber, ele foi normalizado, como eu expliquei, então, nos próximos trimestres, nós esperamos uma certa estabilidade. Em relação a estoques, sim, como o Benjamin comentou, o esforço é realmente aumento de venda, né, desestocagem, isso tenderia a ajudar o capital de giro, mas há estratégias possíveis de compra de placa que podem compensar isso, né? Então, certamente, é um upside risk que a gente vê aí em termos de geração de caixa no capital de giro. Próxima pergunta. Thank you. A nossa próxima pergunta será em português e vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, voltando um pouco na questão da alavancagem. Geração de caixa no trimestre, 380 milhões de reais, anualizando aí, eu sei que é uma conta simples, mas vai quase R$1,5 bilhão de geração de caixa. Mesmo com o preço do minério bastante alto aí, por volta de $100, né? Então eu queria entender como é que vocês veem a evolução da geração de caixa, ex-venda de ativos, né? E desalavancagem em cenários de preços de minério de ferro mais baixo. E aí, dentro desse ponto, né, qual variável operacional ou outros dispêndios de caixa que vocês veem potencial de melhora para sustentar essa questão, né, de geração de caixa e desalavancagem? Redução de capex, vocês acham que é suficiente ou tem alguma outra variável que vocês vão trabalhar? E aí também, dentro dessa mesma pergunta, se vocês puderem comentar um pouco sobre desinvestimentos e mais especificamente sobre a que ponto que está a SWT. E aí a última pergunta aqui, Martinez, se puder comentar um pouco sobre o mercado de aço aqui aí no Brasil, qual que, enfim, o que você tem visto de demanda, se você vê espaço para aumento de preço, aí o prêmio hoje está próximo de zero na nossa conta, se você vê espaço já para nos próximos meses ou no curtíssimo prazo aumentar preço, e enfim, acho que o contexto aqui, o BQ na China vem caindo aí nas últimas semanas, se isso te preocupa. Obrigado. Quer começar, Martinez, com relação ao mercado? Pode. Tiago, primeiro em relação aos prêmios, só para a gente revisar aqui, se quiser projetar aqui o gráfico para facilitar o pessoal, nós estamos partindo aqui numa situação também que é muito adversa. Eu estou partindo de um BQ chinês hoje, da ordem de $450, de um BF a 490 e de um Zincada a 527, que tem uma curva aqui atrás de preços que nunca teve tão baixo. Quer dizer, também nós estamos chegando no pico negativo aí de preço no mercado. Partindo desses preços e imaginando as condições atuais que a gente tem de preço hoje no mercado interno, a gente tem um prêmio hoje de BQ e de BF da ordem de 2%, do laminado zincado da ordem de 11%, e nos outros produtos revestidos variando entre 8% e 10%. Então, não existe nenhuma possibilidade, no meu modo de entender, de importação dos produtos com menor valor agregado. Na questão da importação como um todo, ela até caiu e subiu levemente nos produtos galvanizados, que é algo que a gente tem que tomar cuidado também. Em relação à estratégia da CSN de preços, nós imaginamos que até o final do ano, praticamente o cenário é de estabilidade de preços, apesar de um pequeno, teoricamente, fazendo as contas, teria espaço para um aumento de preços, mas eu prefiro dizer que até o final do ano nós vamos trabalhar com um cenário mais estável. Em termos de custo, como já foi dito aqui, a gente chegou no fundo do poço, estamos prontos para a retomada, a ideia é trabalhar full, como o Benjamin falou, e eu já estou fazendo isso daí, já há algum tempo, nós estamos desestocando ao máximo e nós vamos passar o final do ano com o nível mais baixo de estoque da CSN nos últimos 5 anos, do produto acabado. A estratégia de valor agregado, ela continua mais forte ainda. Esse trimestre a gente fez 53%, nós continuamos pulverizando, temos 6 mil clientes na nossa base, não temos os mesmos os ovos na mesma cesta, eu estou na distribuição, estou em montadora,
E o cenário que nós estamos enxergando, como o Benjamin comentou, tem cenários, por exemplo, da construção civil, e aí tomando o exemplo do cimento, o nosso negócio de cimento ele cresceu 12% em volume no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, o que mostra claramente uma recuperação do setor de construção civil, ainda muito tímido comparado com o potencial que tem quando entrar a obra de infraestrutura e as outras concessões. Quanto aos outros mercados, tem sinais às vezes muito trocados, né? Porque o pessoal olhando o pontual, agora o que está acontecendo, vocês veem, tem uma queda em montadora, tem uma queda em caminhões, mas o ano ele ainda foi muito positivo. Para o ano que vem, a gente está pensando num crescimento, se o PIB modular em torno de 2,5%, 3%, nós imaginamos já um crescimento da ordem de 7% a 8%. Então, o nosso cenário como um todo é positivo. Tem uma confusão um pouco generalizada no mundo de preço de sucata, de preço de minério, de China, de Estados Unidos, que a tendência é se estabilizar e vai favorecer a CSN nesse momento que a gente está pronto para competir novamente em iguais condições de custo. Ok? Com relação ao fluxo de caixa, não esperamos muitas mudanças frente ao que vamos entregar esse ano. Esse é um ano especial, claro, de um EBITDA bastante robusto em função dos preços do minério, mas também com uma siderurgia como uma âncora, né? Então, o ano que vem a siderurgia volta a melhorar, o EBITDA não vai ficar muito diferente e a gente vai ter evoluções positivas em um CAPEX um pouco menor, um capital de giro menos inchado e juros mais baixos. Então, isso vai gerar um fluxo de caixa ao redor de 1,5 bilhão, é o que a gente também espera, né? É o que a gente tem também entregue, né, no ano passado e esse ano. Com relação a que nível de preço, Marcelo, se você puder comentar? 1,5 bilhão. Não, eu acho que tem uma questão do consenso aí com relação a Platts, né? O consenso é de um Platts cerca de $80 o ano que vem. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga também. A gente não está fugindo aqui do que o consenso espera. Uma outra coisa importante também, Tiago, no que diz respeito a volumes, né? É óbvio que o volume que a gente está fazendo não é aquilo que eu estou acostumado a fazer nos trimestres, né? Deveria ser um pouco maior. E agora, o outro lado importante é que, no que diz respeito ao mercado, a gente, só para vocês terem uma ideia do que foi esse trimestre e esse ano, a gente comprou da Uzi Minas 160 mil toneladas, não sei se todos sabem disso daí, compramos da Arcelor de BQ 40 e compramos da Ternium 600 mil toneladas de placa. Então, além de praticamente manter o meu market share, que eu acho que perdi quase nada, eu fiz, de alguma maneira, enchi o bolso dos concorrentes de volume, o que não é algo desejável que eu estou acostumado a fazer. Então, isso aqui nós vamos recuperar, isso aqui nós vamos trazer tudo para dentro, não tem sentido ficar comprando tanto material para atender o mercado. Então, a hora que a gente parar com isso aqui, volta naquele resultado que eu havia falado. Martinez não é só o Fênix, é o Papai Noel do mercado. Acho que havia também uma pergunta sobre a SWT. Com relação à SWT, nós podemos dizer que o negócio continua vivo, avançando e adiantado, né? Acho que mais do que isso não dá para dizer, porque essas questões de M&A, né, a gente nunca sabe timing, né, e chance de sucesso, mas eu acho o fato de a gente estar discutindo isso há mais de um ano, o negócio continuar vivo, né, e avançando, mostra que o negócio é sério. Tá? Mas acho que é isso que a gente pode dizer por hoje. Tá ok. Obrigado, Martinez. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas presentes no call. Caso seja selecionado, por favor, informe seu nome e empresa antes de fazer a pergunta e fale sempre bem próximo do microfone para garantir a melhor qualidade do áudio. Por favor, aguardem. Bom dia. Obrigado. Leonardo Corrêa, do BTG Pactual. Primeiro ponto para o Martinez, um pouco mais, talvez mais fácil, mas Martinez tem uma tese de briga por market share, especificamente no quarto trimestre, enfim, alguns altos fornos voltando e
E existe uma tese de um acirramento aí da concorrência e eventualmente até queda de preço. Tá? Então, eu queria confirmar com você, enfim, você falou de estabilidade, mas eu queria que você falasse um pouco do cenário competitivo, que parece que está bem acirrado, num cenário ainda de demanda um pouco mais comprimida no Brasil e uma expectativa de volta mais para primeiro ou segundo trimestre do ano que vem. E os outros pontos, acho, para o Benjamin, a gente tem visto a CSN evoluir na métrica, né, Net Debt to EBITDA, muito em função do EBITDA. Já há 2 anos a dívida líquida parada, né, num super ciclo de preço. A CSN tem tido uma dificuldade de desalavancar, né, na dívida líquida, pagando dividendo ao mesmo tempo, né, tem sido desafiador. Eu queria só que você falasse um pouco, você foi bem contundente na introdução, com relação à possível venda de Casa de Pedra, de um stake minoritário de 8%. Existe alguma conversa já em andamento? Existe alguma coisa que está hoje no radar ou uma conversa que pode surgir em algum momento em 2020? E a segunda pergunta que fica a gente entende a questão da holding, né? A holding está alavancada e você tem uma alavancagem também na operadora. O que eu pergunto aqui é se você considera uma venda de uma participação na CSN para pagar a dívida na holding e não depender tanto desse fluxo de dividendos subindo da operadora para a holding. Então, se tem algum tipo de cenário que você considera vender uma participação da CSN para pagar a dívida da holding. E se você poderia suspender o dividendo por 1, 2, 3 anos até isso ser equacionado. Obrigado. Ô, Léo, falando dos preços, né, Zé, eu acho que não é muito fácil num cenário mais tão hostil com o alto forno em reforma, você tendo que comprar material do concorrente, a gente conseguir manter os preços, né? Então, no geral, o que vocês estão olhando aí é um resumo do que aconteceu nos preços na média. Agora, o que eu gostaria de salientar, por exemplo, é que, graças a Deus, eu não vivo só do mercado de pouco valor agregado, né? Então, na embalagem, para vocês terem uma ideia, tendo como base 100 em julho de 2018, hoje eu estou em 114 na embalagem. Na indústria, eu estava com 100 em julho de 2014, hoje eu estou com 104. E eu tenho uma pequena correção no mercado de distribuição, que aí também não teve jeito, eu tenho que fazer porque ainda é um mercado muito forte. O que vai acontecer? Eu acho que não vai ter esse acirramento de preços, por quê? Primeiro que está chegando num patamar muito baixo, ninguém está ganhando dinheiro. Segundo, os altos fornos dos concorrentes também estão trabalhando estão tentando otimizar o custo, e para isso eles diminuem um pouco a produção para usar menos pelota e tentar maximizar o custo, não o output. Então, isso também é dado e todos aí estão comentando. E a perspectiva também de preços que a gente tem para o próximo ano, imaginando que o mercado tem um pouco de melhora, é de uma pequena recuperação já no primeiro trimestre. Então, eu não enxergo, sinceramente, em função do nosso portfólio, nesse quarto tri, um acirramento muito forte. Até porque dezembro é sazonal, você pode fazer, não tem elasticidade nenhuma de preço, porque você não vai ter o volume equivalente. Então, sinceramente falando, eu acho que é de estabilidade, não dá para prometer nada diferente disso. O que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais é num portfólio mais forte ainda em galvanizado, tá? O nosso projeto, que também a gente já falou várias vezes aqui da linha de galvanização, ele está a pleno vapor, nós vamos fazer essa linha de galvanização aqui em São Paulo. É uma linha que tem um investimento de 1,5 bilhões de reais. O que está acontecendo agora, nós estamos definindo a localização aqui no Vale do Paraíba, nós vamos estar muito perto dos mercados. E aí eu posso dizer que a gente vai partir para um portfólio da CSN partir de 51, 52 para 63% de revestidos, que é isso também que a gente imagina num futuro próximo, que eu acredito que daqui a uns 2 anos. Basicamente isso de preços, Léo, e a questão dos prêmios também, é importante a gente observar que o preço da China hoje também, ele está num patamar, se você olhar custo de matéria-prima, coque, etc., o próprio chinês, já nas usinas siderúrgicas que vocês acompanham, algumas já estão com EBITDA negativo. Não acredito que essa situação se sustente por muito tempo também.
E Estados Unidos está passando também por um momento mais difícil, acho que mais em função do preço da sucata, que caiu muito mais do que o preço do minério. A sucata está $200, abaixo disso um pouco. E isso daí, à medida que o mercado se recomponha, tende a equilibrar e favorecer também a nossa situação aqui no Brasil. Tá? Basicamente, esse é o cenário que eu enxergo de preços para esse final de ano e começo do ano que vem. Bom, Léo, primeiro, obrigado pelo downgrade que você nos deu ontem, à noite. E queria te dizer que você vai voltar com isso a mais agora, nesse próximo trimestre. Então, para responder a tua pergunta de forma objetiva, a gente está negociando os ativos da Alemanha, é uma questão de preço. Eu sempre disse isso e estou insistindo nisso. Se tem um ano de negociação é porque tem interesse do grupo que está comprando, que é o mesmo com nós que estamos vendendo. Então, se essa negociação está de pé, é porque existe esse interesse e as dificuldades, no final, elas convergem e a gente está na fase final. Não surpreende se a gente pode dar o vendido em uma semana ou 2 semanas, ou não ter o negócio. Quer dizer, agora está na fase do sim ou não. Então, acho que, com relação à possibilidade da venda do ativo da Alemanha, é nesse sentido. Com relação aos 8% da mineração, nós temos 88%, o consórcio asiático tem 12%. Como você sabe, a gente já negociou durante esse ano todo a questão do streaming, e tivemos muito perto de fazer uma operação que era 5%, que é equivalente a uma venda, a operação de streaming. Pela novidade de ser com relação a minério de ferro, é que se alongou e ainda não saiu essa operação, que continua também viva. Ao mesmo tempo que a gente tem interessados na questão de mineração, quer dizer, não é difícil a gente vender ativo bom e que tem EBITDA alto. A questão exatamente é essa, você tem que fazer a conta, o mercado nos cobra muito a desmobilização, mas você pega a Alemanha, independente de todas as dificuldades que tem lá na Europa, ela é um reloginho e dá 60 milhões, pode dar 70 milhões de EBITDA, de euros, e que é uma coisa importante, pelo negócio em si, é um negócio positivo, com EBITDA positivo, que não dá trabalho, é fácil de administrar, então ela contribui com o resultado. Assim como a gente também fazer a mesma coisa com relação à mineração. A mineração vai nos dar 6,5 bi de EBITDA esse ano, não é isso? Próximo disso. Então, se você for fazer uma conta de 8% desses 6,5 bi, você atende, vamos dizer assim, a desalavancagem, mas você abre mão de um EBITDA importante e que a gente considera sustentável ao longo do tempo. Então, conforme nós falamos aqui, nós acreditamos dentro da curva, não estamos fazendo nenhum milagre com preço, $80, eu acho que pode ser até mais para a previsão do ano que vem, eu diria entre $80 e $90, mas considerando os $80, nós vamos ter um EBITDA muito forte, assim como nós consideramos a volta do EBITDA, que nem o Martinez falou aqui, de forma constante, dentro daquilo que a gente sempre entregou. A CSN sempre foi uma empresa marcada pela marca do EBITDA alto. E nós estamos nesse trabalho para voltar com o EBITDA da CSN a pelo menos 30%. Eu acho que tem que ser isso daqui. Não tem como a gente trabalhar com menos do que o EBITDA de 30%. E a gente está procurando isso, e vamos chegar nisso aí. Então, eu tenho um certo conforto com relação à desalavancagem pelo EBITDA. Novamente vou dizer, eu não sou sonhador, porque a gente vai entregar 7,5 bi, 8 bi de EBITDA desse ano, é muito consistente. Muito poucas empresas brasileiras e não brasileiras têm essa condição de entregar um EBITDA tão positivo numa condição tão instável quanto foi do mundo e do Brasil nos últimos tempos. Então, a CSN ela fala por si, quer dizer,
Se você comparar aquilo que o mercado valoriza mais hoje contra a CSN, nenhuma delas vai entregar o EBITDA que a gente vai entregar. Eu acho que a gente está sendo fortemente castigado ainda pelo passado, mas não pelo presente, e muito menos pelo futuro. Empresa com EBITDA que a CSN tem de forma consistente, e pelos ativos que ela tem, que podem ter alternância da mineração, pode cair o preço um pouco, porque certamente da siderúrgica vai aumentar e do cimento também vai aumentar. Então, a gente tem uma diversidade de ativos bons, com condição de apresentar bons números, que dá essa estabilidade, essa constância do nosso EBITDA. Então, eu entendo, não concordo, mas comprei a ideia do mercado de desalavancar. E fiz esse compromisso e ele vai ser entregue. Se nós tivermos que vender os 8%, considerando a proporcionalidade de EBITDA, é numa situação só de conforto para mim, no sentido de poder trabalhar com uma empresa menos alavancada. Eu entendo que, como empreendedor, como empresário e com o histórico que eu fiz da minha vida toda alavancado, eu comecei devendo tudo que eu comprei da CSN, o que o nosso grupo comprou. Nós compramos 7,5% da CSN no leilão de privatização alavancados. E chegamos a esses 60% que nós estamos hoje, poderia dizer até desalavancado. Você colocou a preocupação com a holding, e eu queria te dizer que a política de dividendos da CSN ela está definida independente da holding. Ou seja, nós vamos distribuir o dividendo mínimo trimestralmente, de forma constante. A questão da holding, e com o alongamento dos vencimentos, a gente vai resolver com a alta do preço da ação. O meu desafio é para subir a ação da CSN, não pagar dividendo. E eu acho que a gente consegue fazer isso num curto período, porque, como eu disse, eu acho que muito do que a CSN sofreu foi em função do seu autoendividamento, e que, com a redução, essa valorização da ação vai vir em termos muito rápidos. Então, não acho que a gente tenha que vender participação da holding, não acho necessário, e se tiver que reduzir, nós temos muito espaço para reduzir em termos de venda de ações da CSN. Agora, também é uma conta que a gente tem que fazer, se vale a pena, porque é claro que o endividamento não me atrai mais. Estou com 66 anos, não quero morrer endividado, também não quero morrer, mas certamente não endividado. Agora, eu tenho a convicção, assim como eu disse que esse ano a gente reduziria para menos do que 3 a dívida EBITDA, e só não vamos fazer se acontecer alguma coisa muito pontual em termos de câmbio ou qualquer coisa assim absurda que aconteça, mas, senão, nós vamos entregar esse resultado, assim como o ano que vem a gente desalavanca para 2 também, sem considerar a venda de ativos e considerando preços de curva. Não estou jogando nada a mais do que aquilo que o mercado apresenta e nós aceitamos em termos de preço, tanto do minério quanto para nível siderúrgico. Então, apesar de parecer uma alavancagem alta e, apesar de parecer uma situação de necessidade imediata, eu acho que, como aquilo que eu falei antes, já tudo está dado. Ou seja, nós tivemos uma fora da curva, uma entrega de resultado fora da curva do terceiro trimestre por resultados práticos conhecidos, que são matemáticos, e a gente pode detalhar cada um deles, e vocês chegam na mesma conta do que a nossa. No quarto trimestre, a gente vai reverter o terceiro e apresentar o quarto, e a nossa ideia e o nosso compromisso e a nossa entrega
vai ser para essa desalavancagem e para uma relação dívida-EBITDA abaixo de 3. E com essa política de dividendos dada, ou seja, nós não vamos deixar de pagar 25%, que é o dividendo mínimo, mas não vamos pagar a mais também. Tá? Obrigado. Desculpa. Bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Daniel Sasson, do Itaú BBA. Marcelo, em relação à dívida líquida de 3 vezes no final do ano e o guidance de EBITDA de 7,5 bi, você teria que reduzir sua dívida líquida em quase 5 bi do terceiro para o quarto tri. Se você puder dar um pouquinho mais de cor em relação ao que você espera de geração de caixa, de venda de ativo e a redução da dívida por conta de uma eventual apreciação do câmbio versus o que fechou no terceiro tri, te agradeço. E, na verdade, na mesma pergunta, talvez aí para o Benjamin, se o final do ano é 3 vezes, qual é, Benjamin, o nível de dívida líquida que você vê médio e longo prazo, aquele nível de tranquilidade, de fato, que o senhor colocou no começo da sua apresentação. E a minha segunda pergunta, em relação aos investimentos da CSN, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor em relação o que é, quais são um ranking de prioridades, né? O Martinez falou sobre a nova linha de galvanizados, tem também um projeto de expansão de produção da mineração. Então, enfim, o que a empresa vai tocar antes, o que dá para tocar tudo ao mesmo tempo? A linha de galvanizados, por exemplo, já foi aprovada no Conselho, qual é o status aí que a gente pode trabalhar e o timing que a gente pode trabalhar para esses investimentos, para o crescimento futuro da CSN? Obrigado. Bom, começando com o alvo de 3 vezes, cerca de 3 bilhões, eu diria que são, acho que tem um microfone, são esperados que sejam de iniciativas financeiras, ou seja, M&A ou novos pré-pagamentos de minério. 500 milhões de redução a partir da variação do câmbio, e o restante vem do negócio. Com relação a investimento, acho que uma resposta mais ampla, depois cada um dos diretores pode responder pelo seu projeto. A mineração tem um projeto de expansão já aprovado em andamento. O projeto de Itabirito, de 10 milhões de toneladas, que deve começar a sua construção no começo do ano que vem. E isso tem um caráter diferente da planta de galvanizado, que tem todo o interesse nosso e dos governos do Estado do Rio e de São Paulo nos apoiarem. Em São Paulo já tem, inclusive, um memorando de entendimentos, e bastante avanço aí, mas ainda depende das condições certas estarem demonstradas, do lado do financiamento, do lado de todo esse apoio, então, realmente são questões diferentes aí. Quanto você falou? A redução, primeiro? 3 bilhões. 3? 3 bilhões. Está faltando para ele. Não, 3 bilhões, meio de câmbio, e o resto é o negócio que vai gerar. Gerar, né? Bom, tudo bem. O que você perguntou para mim o que? Eu acho que o sustentável e confortável e em função do tipo de negócio da gente é 2 vezes de dívida EBITDA. Eu acho que menos do que isso não é inteligente, mais do que isso eu acho confortável, conforme eu disse para vocês, eu acho que EBITDA 3,5 dívida EBITDA é confortável dentro do tipo de atividade que nós temos, de capital intensivo e de diversificado em termos de commodities e produto final, mas eu entendo, e eu já falei isso aqui, eu fui para fora e eu fiquei surpreendido com a demanda do mercado no sentido da instabilidade. Eu comprei essa ideia, quer dizer, essa conta que eu faço de 3,5, talvez com o mercado previsível ou estável, ela é confortável. Mas, em função do que a gente está vivendo a nível mundial de instabilidade, seja política, seja econômica, seja essas oscilações muito bruscas, faz com que o pessoal peça um endividamento menor, uma relação menor. Então, por isso que eu concordei e me comprometi, vamos entregar essa redução para esse ano 3, o ano que vem 2. E, a partir daí, realmente, eu acho que daí fica um certo conforto, porque
não acho que seria inteligente da nossa parte não usar do mercado. É outra tendência que nós estamos também trabalhando, que é sair do crédito bancário para ir em busca do mercado. E indo em busca do mercado, seja a nível externo, né, ou nível interno, também o prazo muito mais alongado. Então, quando eu falo dessas 2 vezes, dívida EBITDA, certamente será com um prazo bastante alongado também, o que dá mais conforto ainda e fora do crédito bancário, né, do crédito de banco comercial de curto prazo. Então, a gente está trabalhando para isso, acho que a gente atinge essa estratégia no final do ano que vem. Posso? Oi. Bom dia, Gabriela, do Banco do Brasil. Martinez, eu queria fazer uma pergunta para você com relação ao cenário de preços para o ano que vem. Você apontou um cenário um pouco divergente do que eu estava pensando, em termos, dado o cenário de guerra comercial, desaceleração global e tudo mais, eu acharia que isso acabaria impactando um pouco na demanda e logo nos preços também. E aí você deu um call um pouco mais positivo. Eu queria saber qual que é o seu pensamento com relação a esses 2 fatores que podem impactar negativamente. E para o Enéas, com relação à precificação de minério da CSN, o que vocês estão esperando agora para o 4º TRI, considerando descontos de sílica, o frete já minimizado? O que a gente pode esperar em termos de preço? É isso. E, Benjamin, fica tranquilo, a gente teve um Nobel com 93 anos esse ano, então tem tempo aí. Obrigada. Só para terminar, a questão de investimento se levantou, e que eu acho que é importante para todo mundo, para todos os analistas, para todo o mercado que entenda aquilo que a gente está procurando. A CSN ela tem investimentos em andamento que, vamos dizer assim, são investimentos que trazem um retorno muito grande num curtíssimo prazo. Ajustes operacionais e essas coisas, elas vêm sendo feitas e elas são analisadas em função do retorno que dão para a companhia. Então, a gente sempre está atento a essas oportunidades. Qualquer investimento grande que você for computar, seja na siderurgia, na mineração ou no cimento, na melhor das condições, dando tudo certo, você tem aí 18 meses, 24 meses para aprovação. Então, quando a gente fala em eventual nova planta de galvanizado, se você fala em nova planta de cimento, se você fala em expansão de casa de pedra, para você conseguir, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista fiscal, não tem como aquilo que a gente falar, nós vamos fazer, ocorrer antes do que 18 meses ou 24 meses, entendeu? Então, é bom que se fique claro isso, porque, senão, a minha irmã, por exemplo, que é acionista, ela me ligou ontem ou anteontem, não sei, saiu no Jornal de Aracaju, que a gente ia investir numa fábrica de cimento, não sei, porque saiu a audiência pública para meio ambiente, que vai começar a estudar. Então, eu liguei para ela e falei, calma, que na melhor das hipóteses, se der tudo certo, se a gente conseguir, a gente vai demorar aí 18 meses para começar, ou 24 meses para começar. E aí, é claro, a gente entregando o que nós se comprometemos a fazer esse ano e o ano que vem, a CSN, em 21, ela vai estar com essa relação dívida-EBITDA de 2, o que permite com que a gente possa começar a caminhar. Agora, a gente tem que começar a mexer antes, entendeu? Então, tudo que sai aí, vocês podem ter conforto que não vai acontecer nada de expressivo antes do que 18 meses. Tá? Os ajustes de produção, investimentos inteligentes que tragam um retorno grande, isso sim, a gente vai fazer, está fazendo, mas nada que tenha alguma preocupação em relação à questão financeira. Gabriela, falando dos preços, como eu falei, daqui para o final do ano, o cenário de estabilidade. Uma coisa que está acontecendo nesse momento, a gente já começa a negociar o aumento de preço das montadoras para o próximo ano, né? Então, nós estamos exatamente nesse momento negociando praticamente todos os contratos das montadoras, da Autopeças e de algumas indústrias também que a gente tem contratos
que duram 6 meses, né? Então, você pega, por exemplo, linha branca, alguns setores industriais, que a gente mantém um preço por um determinado período. Então, para o próximo ano, eu imagino que algo a gente vai conseguir capturar. Eu acho que a melhora da rentabilidade do resultado da CSN ela vem muito mais agora por custo do que por recomposição de preço, ao contrário do que aconteceu ano passado. E na distribuição também, eu acho que um setor, se você pegar o setor como um todo e tiver a curiosidade de olhar o balanço dos distribuidores, não tem condição de viver num setor que não tem rentabilidade, né, como um todo. Hoje nem a usina, nem o distribuidor está fazendo dinheiro. Então, tem algumas coisas que se perderam a lógica no mercado, né? Não dá nem para falar que está tudo errado, quer dizer, precisa retomar para algo que seja mais coerente em termos daquilo que é razoável de rentabilidade, de lucro e de sustentabilidade da cadeia de valor. Por isso que eu falo que preço, eu acho que não dá para cair mais. O começo do ano que vem é uma tendência positiva na indústria e na distribuição, que compra muito BQ e BF, o prêmio é negativo. O Brasil nunca teve prêmio negativo em relação ao importado nacionalizado. Talvez há 17 anos atrás, quando eu entrei aqui, era muito menor o prêmio. Hoje, teoricamente, a gente tem que ficar 5%, não vou dizer mais que seja 20%, como já foi também algum tempo atrás, mas acho que 5% é razoável. Então, depende um pouquinho da demanda, depende um pouco do câmbio e da performance das cadeias industriais. Mas eu acho que a alavanca maior de rentabilidade da CSN é no custo. Tá? E preço eu vou sempre passar régua, eu vou fazer o que for possível. Tá? Obrigado. Vamos lá, mineração. A composição de custo da CSN ela é importante, como você sabe o seguinte, o que é a nossa cesta de venda, né? 20% para a Europa, então é trimestre corrente, 20% Japão e Coreia, 20% trimestre defasado, e 60% China, data de chegada do navio, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma queda abrupta em 7 dias do minério de cerca de $30. É o que nos afetou, né, nesse terceiro trimestre. E frete. Nós chegamos a ter frete de $29, $30, e a nossa expectativa é que esse frete se reduza bem, porque já vem acontecendo. Então, para o quarto trimestre, nós esperamos um Platts da ordem do que está acontecendo hoje, com possível elevação dos prêmios, porque minério a $120 incentivou muitas mineradoras na China a voltarem a produzir. As siderúrgicas chinesas apertadas, praticamente todas dando prejuízo. Então, existe uma tendência de ter um ajuste, um preço de Platts do que a gente tem hoje, mas com um frete bem menor, né? Prêmios voltando, essa é a nossa expectativa. Então, a gente espera para o quarto trimestre um volume grande de venda, é um desafio grande, como o Benjamin colocou, nós passamos 600. Então, a expectativa, considerando esse cenário, são resultados melhores com relação a preço. Bom dia, pessoal. Gabriel Galvão, do Credit Suisse aqui. Eu tenho 2 perguntas rápidas para vocês. A primeira é em relação aos investimentos e desinvestimentos, voltando um pouco nessa tecla aí. Eu queria saber como vocês estão vendo em relação à time e execução da venda do stake de vocês na Usiminas e também como está o andamento do projeto da Transnordestina e quais os desembolsos necessários ainda da parte da CSN. E aí a minha segunda pergunta vai direto para o Benjamin, que você mencionou que vocês rolaram a dívida da holding, né? Eu queria saber o que isso significa, porque vocês vieram rolando de ano a ano as parcelas de amortização das debêntures, né? Eu queria saber se esse rolamento significa uma renegociação maior ou significa o adiamento para o ano que vem dessas parcelas. Obrigado. Sobre Usiminas, né, não tem segredo, né, é uma questão mesmo de mercado, e o mercado não está aí, então não vai acontecer, pelo menos no curto prazo. Mas está aí como um ativo para desinvestimento e que vai realmente ajudar a desalavancagem quando acontecer. Em relação à Transnordestina, o que existe é um compromisso da CSN, numa discussão bem construtiva com o governo, de reiniciar a obra. Ela foi reiniciada, né? A gente tem uma movimentação
da economia local, de criação de empregos, né, da geração de serviços ali, com um investimento de 250 milhões de reais, né, que a CSN está apoiando até a LSA para que isso aconteça no curto prazo, de maneira que se restabeleça, né, o funding público que até recentemente ou até agora, né, está paralisado, né? Então, é nesse sentido que a CSN fez esse gesto, para que a gente possa restabelecer, né, esses financiamentos que foram já contratados, né, e que foram paralisados no passado, mas é o limite do que foi discutido até agora com o governo. Em relação à holding, foi perguntada a questão do prazo da rolagem. O Marcelo falou da Uzi Minas, eu estou doido para vender a Uzi Minas, entendeu? Agora, infelizmente, eu tenho que esperar o preço. É a mesma coisa do que com a Alemanha. Se a gente tiver o preço certo, a gente vai vender. E Uzi Minas realmente não faz parte da estratégia da companhia e, na hora certa, a gente vai dispor das ações. Com relação à holding, o Marcos está aí, a gente alongou para quê? 22, 23, 21, 22, 23? Como é que foi? Então, 7 anos, 2 de carência, 5 de principais e semestrais para pagamento de juros. Para aqueles que não ouviram, né, o que o Marcos colocou é que essa debenture, ela é uma debenture que tem sua escritura e suas condições públicas no site do veículo, que é o nosso controlador, que é a Rio Iaco. Então, aqueles que tiverem interesse no site rioiaco.com, vocês encontrarão todos esses detalhes. Mas, de fato, é um alongamento estruturado, definitivo, com 7 anos de prazo final e carência de juros do principal de 2 anos. Então, do ponto de vista da holding, foi definitivo, quando eu falei que a gente tinha resolvido e que valeu os esforços todos para que isso ocorresse, porque com isso desvincula qualquer coisa da holding com relação à controladora com relação à controlada. E da Transnordestina, a gente está demonstrando esse gesto de boa vontade no sentido de reinício de obras. A gente se comprometeu com 250 milhões para chegar até Paz Landim, que é no Piauí, onde que a gente, aí sim, independente de seguir para frente, a gente já tem condição de obter carga. Então, seria o ponto de obtenção de carga em Paz Landim, no Piauí. E aí a gente termina esse trecho do Piauí, e aí a gente começa a trabalhar no trecho do Ceará, no sentido de Fortaleza. Então, é um gesto de boa vontade e a gente tem aquele compromisso do governo em termos de dinheiro do FINOR, dinheiro da Sudene e do Banco do Nordeste, de serem alocados na obra, e essa discussão nós vamos ter no momento oportuno agora com o governo, no sentido da retomada maior da obra e com recursos também vindos por parte do governo. Antônio Luane, do Bank of America. A primeira para o Marcelo. Marcelo, como no TRI passado tiveram alguns questionamentos por parte de alguns investidores para reconciliar a geração de caixa. No TRI passado você comentou, parte era da antecipação que vocês fizeram, o que era aqueles outros custos. Se você puder ajudar a gente nesse TRI também a fazer o mesmo. Também um follow-up com relação ao CAPEX de 2020, se vocês puderem dar mais cor, o que tem hoje no orçamento, se ainda está em discussão, o que vocês podem abrir a quebra, o que vem de aço, o que vem de mineração, o que vem de expansão. E uma última para o Pedro, aproveitando a presença dele, com relação à reforma do forno, se você puder contar para a gente o que teve ali de surpresa quando vocês foram fazer a obra e como deve ser o ramp-up do forno daqui para frente. Obrigado. Bom, sobre a diferença, né, nós temos uma definição de capital de giro que ela tenta ser aquelas linhas associadas ao negócio, que é estoque, fornecedores e o a receber, e a linha do CCL, que é uma linha mais ampla, que envolve todas as linhas, né, do capital circulante líquido.
Então, essa primeira, ela teve um ganho de 1 bilhão e 200, ou seja, principalmente o a receber, né, e estoques caíram, ajudando em 1 bilhão e 200. Mas o que impactou o caixa foi, de fato, 400 milhões de reais menor, né, cerca de 750 milhões. Né? Então, essa diferença, o grosso é explicado por duas linhas. Né? 150 milhões é realmente uma amortização, entre aspas, do pré-pagamento, né, que é, de fato, entregas que a gente faz à Glencore, né, que é a dona desses pré-pagamentos, que a gente já recebeu o caixa no passado. Aqui eu faço uma pausa porque realmente isso é transitório, uma vez que novas operações de pré-pagamento serão realizadas no curto prazo. Então, o que foi o desencaixe vai entrar agora com uma nova operação. Tá? E mais 150 milhões de reais são créditos tributários. Enfim, são também diferenças temporárias, onde, por exemplo, para aquisição de placas, né, nós compramos no mercado interno com crédito de ICMS, por exemplo, e isso fica temporariamente no balanço e depois vai ser consumido. Então, é realmente a diferença principal aí do que foi o CCL versus o capital de giro. Em relação ao CAPEX do ano que vem, é um pouco prematuro ainda, mas o que tem nas estimativas iniciais é um CAPEX 10% a 15% abaixo do que vai ser este ano, tá? Ainda sem um breakdown muito definitivo, muito específico. Antônio, bom dia. Sobre a questão do alto forno, a gente teve, né, quando você faz reformas no alto forno, você tem algumas alternativas, né? Uma delas a gente chama de correr a salamandra, quando você faz escoamento do gusa do forno, né? Isso ajuda a gente a fazer, né, a reforma lá, no nosso caso, o cadinho. Então, o que aconteceu foi que nós nos deparamos com um volume maior de resíduos, né, e com a dificuldade, a natureza do resíduo, mais difícil de fazer a limpeza para que a gente pudesse depois reconstruir, né, a região do cadinho. Então, a nossa decisão, quando a gente se deparou com essa situação, foi de transformar uma ameaça em oportunidade. Né, como a gente viu que o forno iria atrasar algum tempo, nós resolvemos, então, aproveitar a oportunidade, né, e fazer algumas outras obras de baixo custo, né, e bastante oportunas nas nossas 3 máquinas de sinterização e também na aciaria. Então, obras essas cujo maior custo seria o custo de oportunidade, né, de você não ter produção. Tá certo? Então, acho que foi essa, né, a nossa decisão no momento em que a gente descobriu que havia realmente mais material, mais resíduo do que a gente havia esperado. Quanto ao ramp-up, se tudo der certo, né, nós estamos esperando voltar ao forno entre domingo e segunda-feira, e a gente tem uma curva normal aí, né, aproximadamente 10 dias, onde a produção vai subindo, né, pouco a pouco, se tudo der certo, de forma controlada, né, porque a gente tem que ter muito cuidado com a volta do forno. Então, a gente acredita que provavelmente lá para o dia 10, 15 de novembro, nós acreditamos, né, que a gente vai ter produção normal, certo? E, logicamente, uma produção mais alta, né, como a gente já havia comentado, do que a que a gente tinha antes da parada do forno, tá certo? Esse é o programa que a gente tem para a volta do alto forno. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Passa a palavra ao nosso chairman para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui. A gente vai voltar a ter esse modelo. Acho que é bom porque dá perspectiva de a gente se encontrar, falar um pouco antes, um pouco depois também. Provavelmente vão fazer num horário melhor. Eu acho que tem que ser tipo 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, porque daí pode vir tomar um café, a gente se bate um papo, apresenta o resultado, termina tipo 10h30, dá tempo de todo mundo voltar para o trabalho. Eu acho que é o modelo ideal. Vamos fazer para a próxima. E com excelentes números. Espero realmente estar aqui e vou estar aqui para apresentar aquilo que nós nos propusemos a fazer em termos anuais e em termos do trimestre. Eu acho que a gente está no caminho certo, tomamos as decisões certas, coisas pontuais sempre ocorrem,
dificuldades pontuais ocorrem, estamos aqui para resolver e para tocar para frente. Então, a ideia nossa é de ter uma empresa moderna, transparente, voltada para mercado, com tecnologia de ponta, fazendo produtos diversificados, de valor agregado, e é essa a busca nossa. Nosso dia a dia é esse, é garantir para vocês que todos os nossos diretores, todos os nossos funcionários estão dentro dessa sintonia. A CSN realmente é uma empresa diferenciada. A gente deve faturar, esse ano quanto é? 26 bilhões, com um EBITDA aí entre 7,5 e 8, que eu acho que fala por si. Quer dizer, tudo aquilo que a gente fala que pode parecer exagerado ou parecer, de certa forma, otimista, a gente está entregando. Quer dizer, se vocês forem ver, o faturamento da CSN sempre foi crescente nos últimos anos, sempre crescemos faturamento, trabalhamos em cheio, não demitimos, não paramos, por mais dificuldade que tivemos em termos de crise de mercado, em dificuldade de capital de giro, pagando os juros expressivos que foram no Brasil até então, nunca demitimos, nunca paramos, nunca recuamos, faturamento crescente, EBITDA consistente. Então, é isso que realmente nos motiva e nos leva para frente no sentido de ter cada vez mais uma companhia mais moderna e mais voltada para mercado, em prol dos seus funcionários e de seus acionistas. Obrigado a todos. Até quando vai ser a próxima? Janeiro do ano que vem. Não é isso? Normalmente um pouco mais perto de fevereiro, março, né? Quanto melhor for o resultado, mais perto será, não é isso? E vice-versa? Esse é o problema, né? Obrigado a todos aí. Até logo. Obrigado. A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Tenham um bom dia.